Então, estamos aqui diante de um texto minimamente estranho. Lógico, eu digo estranho porque se não houver uma compreensão do que a Escritura como um todo nos traz, no sentido de como a revelação de Deus se estrutura na Bíblia Sagrada, nós vamos pensar ser esse texto muito estranho, porque Paulo diz assim, olha, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Os irmãos já pararam para pensar nessa expressão? Ou nessa ordem? Pondo de parte. Como que dissesse, pessoal, vamos colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Não vamos ficar envolvidos com essas questões relacionadas aos rudimentos da doutrina de Cristo e nos permitamos avançar para aquilo que é perfeito. Então eu tenho aqui um grande problema. Alguns problemas. O primeiro é que ele nos ordena deixar de lado. Deixemos de lado. Não vamos nos envolver com isso. Não vamos nos ocupar com isso. Segundo, o que ele diz, avancemos para o que é perfeito. O que nos faz subentender que esses rudimentos, ou essas, como diz o texto, mais propriamente, esses princípios elementares da doutrina de Cristo não se constituem naquilo que é perfeito. Ou seja, logo me deparo com alguma coisa que ele chama de elementar, e aqui talvez alguma versão, talvez nós encontremos aí a palavra rudimentares. Alguma versão diz isso? Princípios rudimentares. Muito bem, então nós estamos aqui deixando de lado, portanto, os princípios rudimentares, ou que sejam os princípios elementares, para que, somente deixando de lado isso, é que nós poderemos avançar, é que nós poderemos prosseguir para aquilo que é perfeito. Então, este texto de Hebreus, ele traduz toda a ideia do livro. Ou seja, a necessidade de nós deixarmos para trás algumas coisas que, embora tenham tido alguma importância, no atual momento já não tem tanta importância. Em vista ou em face daquilo que o escritor aos Hebreus diz, daquilo que é perfeito. Então, o convite dessa carta é um convite para que os crentes avancem, para que os crentes saiam de uma condição elementar, em razão das doutrinas elementares. É um convite para que os cristãos saiam dos conceitos rudimentares, dos conceitos básicos da verdade de Deus, para sim progredir, para avançar para um outro estágio, um estágio mais avançado, a que o escritor chama de perfeição. Então, por isso nós colocamos assim o título desse estudo. Todo esse estudo de Hebreus que faremos será intitulado Hebreus, Cruzadores de Rios, um chamado à maturidade. É um convite para que nós avancemos do rudimento para a perfeição, da infância para a maturidade. E aqui nós temos então a ideia de cruzadores de rios. Isso porque a própria palavra hebreu, o termo hebreu, ou que seja a palavra hebreu, se os irmãos procurarem ver o significado mesmo dessa palavra, segundo a raiz da palavra, os irmãos vão ver que diz respeito exatamente a aquele que cruza um rio. A palavra hebreu, ou que seja hebreus, quer dizer aqueles que cruzam rios. Aí quando nós olhamos então para a própria história dos hebreus, e para que isso fique claro, sejam os hebreus, ou como nós vamos chamar de judeus, ou de israelitas, vamos se referir sempre ao mesmo povo. Hebreus é um povo, os descendentes legítimos e descendentes carnais, consanguíneos de Abraão, Isaque e Jacó. Então, os hebreus, se você olhar para a história dos hebreus, e nós temos a história dos hebreus em Abraão, nós vamos observar que toda a história dos hebreus foi uma história, literalmente, de cruzar rios. Quando Abraão foi chamado, o primeiro hebreu, para sair, então, da Mesopotâmia e ir para a terra que Deus haveria de lhe mostrar, ele logo cruzou o rio Jordão. O rio, não acredito não, irmãos. O rio Eufrates, muito bem. Ele cruza o Eufrates, logo quando ele sai da Mesopotâmia, ele tem que cruzar um rio. Então a história dos hebreus em Abraão começa com ele cruzando o Eufrates. Os irmãos sabem que Mesopotâmia, onde Abraão morava,
onde se deu exatamente, inclusive, a construção da cidade, da Torre de Babel, é exatamente na Mesopotâmia, na terra de Siná. Mesopotâmia quer dizer entre rios. Então, como a Mesopotâmia ficava entre rios, entre o Eufrates e o Tigre, então habitava ali na Mesopotâmia um homem chamado Abrão, e Deus então o chamou: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, atendendo ao chamamento divino, houve um chamamento, a primeira coisa que ele faz é atravessar o Eufrates. Daí a história dos hebreus vão se repetir nisso. Depois nós vamos encontrar Abraão, que gerou Jacó, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou seus filhos, seus 12 filhos, que estavam ali no Egito, cresceram no Egito enquanto nação. Ao saírem, Deus os chamou para saírem do Egito. E eles tiveram então que atravessar o Mar Vermelho. Tendo atravessado o Mar Vermelho, entraram 40 anos de peregrinação no deserto. 40 anos. Depois que atravessaram o Mar Vermelho. Toda aquela geração de homens de 20 anos para cima que nasceram no Egito, eles morreram, porque somente a nova geração que nasceu no deserto foi que entrou na boa terra de Canaã. Por isso, como aqueles que nasceram no deserto não atravessaram rio algum, nem o Eufrates e nem o Mar Vermelho, agora, para entrar na boa terra, teriam que atravessar o quê? O Jordão. Então, Abraão que atravessou o Eufrates, os filhos de Israel, os hebreus, que nasceram no Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, e agora a nova geração que atravessará o Jordão para adentrar a boa terra de Canaã. Até que então, posteriormente, apareceu também João Batista no Jordão, convidando os hebreus a passarem para o outro lado por meio do batismo, para que recebessem então o reino dos céus, para que recebessem o Cristo. Então observe que a história do povo hebreu é uma história de atravessar rios. E o nome hebreu significa exatamente atravessador de rios. O que significa que se essa carta ela está aqui na Escritura Sagrada de modo a nos inspirar a entender e a compreender a verdade divina, essa carta como um todo, pelo que veremos, sobretudo elegendo aqui o primeiro versículo, capítulo 6, versículo 1, como sendo uma chave de entendimento do livro, ele nos convida então, como verdadeiros hebreus, como diz o pastor Josué antes dessa reunião, como verdadeiros israelitas, ou como verdadeiros hebreus, somos nós convidados, por meio desta epístola, a atravessar rios. Muitos rios nós teremos que atravessar. Porque atravessar um rio implica você deixar um estágio e atravessar e passar, progredir e avançar para um outro e um próximo estágio. Como a vida humana, a vida cristã, sobretudo, possui vários estágios, os verdadeiros hebreus, espiritualmente falando, são aqueles que vão atendendo ao chamamento divino, na medida em que Deus vai se revelando, e ele vai então progredindo, avançando em direção àquilo que é perfeito. Se eu perguntasse para os irmãos quantos aqui desejariam ou desejam avançar, eu acredito que todos aqui levantariam a mão. Talvez mesmo um ateu no nosso meio, que não cresce na Escritura, enquanto Escritura inspirada pelo Espírito Santo, só por ouvir o termo avançar, ou quem deseja avançar, levantaria a mão, porque a ideia de avançar é uma ideia boa, progresso, avanço, crescimento, não é? Entretanto, nós temos que nos lembrar de algo, que toda travessia, ela implica abandono. Não tem como você avançar sem abandonar o estágio anterior. Levando em conta que cada estágio se torna um pressuposto para o próximo estágio. Então nós temos talvez uma tendência de nos agarrarmos muito àquilo que já recebemos. Por exemplo, uma pessoa, um cristão que tem aí 40 anos de crente, 30 anos de evangélico, ele tem a fraqueza e a tendência de considerar que ele chegou no ápice do entendimento e do conhecimento, porque ele conheceu algumas estruturas ou doutrinas bíblicas, porque conhece algumas histórias bíblicas, porque já ouviu tantos pastores famosos pregar, porque já fez um seminário, fez um curso de teologia, ou fez aquilo outro, então ele pensa que ele já abarca todo o entendimento da Escritura.
Isso é falso, mesmo que os cursos tenham sido muito bons, e mesmo que seja a universidade que ele fez, ou não importa, tudo que, por mais bom que tenha sido, o fato é que o próprio ser humano, enquanto um ser racional, um ser intelectual, o homem está em constante crescimento. É impossível você olhar para o seu passado e você não vir ali vários eus de você mesmo. Por exemplo, alguém que tenha 40 anos de idade, ele teve várias fases, em que em cada uma dessas fases, ele foi alguém que pensou, que viu, que concebeu de uma maneira. Mas logo ele deixou aquilo para trás, aquele olhar, aquele entender, aquele sentir, e progrediu, avançando para um estágio superior. Talvez um texto da Escritura que explique bem essa questão, seja 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, e eu buscava as coisas de menino, mas depois que eu fiquei adulto, homem grande, eu desisti das coisas próprias de menino. Então, é certo que a infância é uma coisa boa. Ninguém pode dizer que a infância seja uma coisa ruim. A infância, enquanto um estágio natural e evolutivo do ser humano, é algo muito bom e muito saudável. Agora, você imagine só que uma criança que chega aos 4 anos de idade, naquela infância toda, naquela ilusão toda, naquela ignorância toda, se passar dos 4 anos, chegar até os 10 anos, com a mesma idade mental de 4 anos, ele terá um problema de saúde, sim ou não? E se ele chegar aos 15 anos com a idade mental de 4 anos? Aí o caso é mais grave ainda. Se chegar com 30 anos com a idade mental de 4, ou 40 anos, então, aquela infância, porque ela não foi superada por um crescimento, por uma evolução natural do intelecto, das emoções, das percepções, então se tornou o quê? Uma doença. Então, na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós temos, na vida espiritual, a experiência de novo nascimento, um começo de experiência cristã, e então nós temos toda uma infância espiritual, só que essa infância ela tende a acabar, ela tende a ser superada quando então vem o crescimento, quando vem a maturidade. Então, quando o escritor aos Hebreus, e eu direi aos irmãos que eu considero particularmente, sem nenhum tipo de conflito com ninguém, que o escritor dessas epístolas tenha sido Paulo. Por isso eu vou dizer frequentemente que Paulo disse, que Paulo afirmou, que Paulo, né? Mas não se preocupe, se você não concorda que seja Paulo, isso também não tem nenhuma importância. Quem quer que tenha escrito, o nome da pessoa não vai alterar absolutamente o conteúdo e o teor dessa epístola. Então nós não vamos gastar tempo discutindo os méritos do escritor, tentando provar que foi Apolo que escreveu, ou que foi Paulo que escreveu, ou que tenha sido Barnabé que escreveu. Não nos importa isso. Quem quiser chegar em casa e na internet e ficar discutindo com os internautas quem foi que escreveu, pode. Eu não vou discutir isso porque não cabe aqui no âmbito do entendimento e da revelação do teor do conteúdo dessa epístola. Portanto, quando Paulo escreve essa epístola, ele tem no seu coração esse sentimento, esse encargo de convidar, de conclamar os cristãos, de modo mais específico, hebreus, os cristãos legitimamente hebreus, a cruzarem os rios dessa experiência espiritual, a abandonarem os estágios inferiores, os estágios elementares, para caminharem, avançarem, progredirem em direção àquilo que é perfeito. Olhe na sua Bíblia mais uma vez, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Eu quero só que você confirme, que você verifique que o apóstolo Paulo, de fato, ele está convidando os cristãos hebreus a deixarem de lado. Tem isso na sua Bíblia? Por que é importante que você verifique? Porque o que nós vamos tratar, ou melhor, o assunto de que trata esta epístola é um assunto que, para o cristianismo, é uma questão de uma gravidade muito grande. É muito grave o que essa epístola vai tratar. Então, logo alguém vai nos acusar, eventualmente, de heresias.
Não, porque vocês vão dizer, não aceitam toda a Escritura. Porque no entendimento dos cristãos médios, medianos, para não usar o termo medíocre, que pode se tornar um pouco pejorativo, a ideia deles é que crer em toda a Bíblia e seguir toda a Bíblia, na cabeça deles, é que você aceite como regra de vida e prática toda a Escritura, de cabo a rabo. Em outras palavras, você crer em toda a Bíblia e adotá-la na sua plenitude significaria, para os cristãos, você não fazer nenhuma diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento, entre Antiga Aliança e Nova Aliança, entre templo do Antigo Testamento e o novo templo do Novo Testamento. Ou seja, eles não fazem nenhuma diferença. Na verdade, eles tomam toda a Escritura do ponto de vista dos rudimentos. Eles sequer conseguem vislumbrar algo de perfeito na Escritura, por isso que a Bíblia, para a maioria das pessoas, é um livro banal. É um livro que não serve para nada. Inclusive, para os próprios crentes, a Bíblia é um livro que não serve para nada. Porque o desprezo que se dá a esse livro é muito grande. Porque as pessoas se interessam, eu me refiro aqui aos cristãos, por tudo. Por tudo se empenham, por tudo pagam, por tudo se esforçam. Mas quando fala de Bíblia, é sempre uma coisa muito pesarosa. Eles gostam de levar a Bíblia enquanto um amuleto. E enquanto um certo orgulho para dizer, nós somos do Deus verdadeiro, somos servos de Deus. Mas você quer ver uma tristeza? É reunir 100 mil cristãos evangélicos num grande ginásio para eles ouvirem por 2 horas um estudo bíblico. Pensa numa tristeza que eles ficam. Agora, se for para trazer um Takayama, se for para trazer um Benihim, se for para trazer Marco Feliciano, aí eles vão à loucura. Por quê? Porque esses, de modo algum, tratarão das Escrituras sagradas do ponto de vista do seu objetivo de revelar a Deus e a sua vontade eterna para os homens. Lógico, vão tomar a Bíblia e vão pegar partes da Bíblia, porém, eles não vão sair, de uma visão rasteira, rudimentar, material, somente para prometer às pessoas aquilo que Deus não prometeu, para no final passar o rodo da oferta e poder recolher o máximo de dinheiro possível. Então, quando se trata de estudo das Escrituras, você então vai se deparar com o livro de Hebreus, que vai tratar de temas extremamente importantes. E como o próprio nome Hebreus diz, será de fato este livro um verdadeiro divisor de águas. De fato, como um rio que separa 2 lados. Um lado que a Escritura chama, olha em Hebreus capítulo 6, versículo 1, de princípios elementares, de coisas rudimentares, que devem ser deixadas de lado para avançar para aquilo que é perfeito. Quero pedir desculpa para os irmãos, talvez, que tenham vindo a primeira vez aqui hoje, e veja eu citar assim alguns exemplos tão graves, até com certos nomes, mas vai se acostumando porque eu farei isso com muita frequência. E se alguém porventura tiver alguma dúvida, o meu desafio é que você me traga uma pregação desses nomes e de outros que vocês poderão trazê-lo, para que nós possamos fazer uma demonstração clara de que, embora as mensagens dessas pessoas sejam muito empolgantes, entretanto, não traz absolutamente nada do ponto de vista da revelação, da salvação orgânica, da redenção de Deus para a humanidade. Isso aí é possível se fazer em qualquer tipo de mensagem, até porque nós estamos falando daquilo que nós conhecemos. Nós que aqui estamos, nós viemos de lá, vivemos nesse movimento por muitos anos, mas não quero que os irmãos recebam isso com um tom de orgulho, nem de arrogância. É apenas um esforço para que as pessoas, para que os irmãos possam compreender alguma coisa de fato diferente. Tá bom? Bem, por todos os efeitos, partindo então desse texto, eu até elenquei aqui alguns pontos que eu quero seguir à risca esses elementos para que os irmãos tenham, de primeira mão, uma ideia geral daquilo que esta epístola vai tratar. De nada adiantaria nós entrarmos aqui num assunto específico sem que os irmãos tenham uma visão panorâmica dessa epístola ou que os irmãos tenham uma ideia dos assuntos que aqui serão tratados. E aí, de antemão, eu quero introduzir esses pontos aqui,
Apenas lembrando os irmãos que há um princípio a ser levado em consideração no estudo de qualquer livro da Escritura, e não só da Escritura, mas qualquer outro livro, seja literário ou de outras, não importa, é o princípio da hermenêutica, é o estudo pela via da hermenêutica. Alguém pergunta, pastor, o que é hermenêutica, afinal de contas? Então, os irmãos imaginam que a palavra hermenêutica, uma palavra muito comum na teologia, muito comum no direito e muito comum na literatura, uma palavra que foi criada para falar de uma ciência de interpretação de um texto. E isso surgiu exatamente quando alguém, tomando um texto antigo, ao fazer a leitura, se perguntou, ora, o que será que o escritor desse texto tinha em mente quando escreveu esse texto? O que será que ele pensava, sentia? O que de fato ele queria traduzir com esse texto? Então, esse resgate às verdadeiras intenções daquele que escreveu é que então se deu a necessidade de se criar uma ciência chamada hermenêutica. Mas isso é apenas o princípio do entendimento. Porque a própria palavra hermenêutica, não se assustem, porque isso é algo mais natural que eu vou dizer aqui, e vocês encontrarão essa explicação em qualquer segmento cristão. Então não é coisa particular do de volta à palavra. Isso aqui é, de fato, a origem da palavra hermenêutica vem de um nome de um deus grego, Hermes. Quando se criou essa palavra para designar a ciência de interpretação, conscientemente a pessoa que escolheu foi buscar em Hermes a raiz da palavra hermenêutica. Por qual motivo? Porque Hermes, de acordo com a mitologia grega, era o deus que fazia a ponte entre os deuses e os homens. Era o deus mensageiro. Então a ideia da mitologia era qual? Era de que os deuses, ao falar ou ao se comunicar com os homens não tinham condições de entender a linguagem dos deuses, a vontade dos deuses, a palavra dos deuses. Então, era necessário, de acordo com a mitologia, não estou falando da Escritura, que um deus, chamado, nesse caso, Hermes, pudesse pegar essa mensagem dos deuses, levá-la aos homens e traduzi-la, interpretá-la numa linguagem que fosse acessível aos homens. Em outras palavras, o entendimento de Hermes na mitologia grega era de um mediador que pudesse construir uma ponte de interpretação, pudesse construir um caminho para que a mensagem dos deuses fosse claramente compreendida pelos homens. A partir desse entendimento, se buscou Hermes, que é esse Deus que faz a ponte, e essa ponte, então, é uma ponte hermenêutica, daí essa ciência chamada hermenêutica, ela se tratar da ciência de interpretação, primeiramente das Escrituras Sagradas, depois do direito e depois, por fim, da literatura. De sorte que a construção dessa ponte é que talvez seja a coisa mais complexa que existe. Infelizmente, tudo que é genuíno, tudo que é orgânico, tudo que é vivo, costuma ser, muitas vezes, imitado de maneira industrializada. Existe uma hermenêutica, que é uma falsa hermenêutica, uma pseudo-hermenêutica, que cria manuais de interpretação. Aí a pessoa vai estudar hermenêutica, o que ele faz? Ele compra lá o manual, e lá ele vai encontrar 10 a 15 ou tantas regras ou leis hermenêuticas para que ele aplique na leitura e na interpretação dos livros, seja esses quais forem. E acontece então que como é que pode ser isso? Como é que alguém pode fazer um manual de interpretação para que você, usando esse manual, interprete, inclusive, daqui a 10 anos, um livro que ainda não foi escrito? Pense comigo. Daqui a 10 anos alguém escreverá um livro, digamos. Perfeito? Você então hoje, 10 anos antes, tem um manual, compra um manual de hermenêutica e aprende ali os princípios de interpretação geral dos textos. 10 anos depois, você, apreendido esses princípios, você compra um livro inédito, que foi escrito, inclusive, no ano que você comprou esse livro. Aí você vai pegar os princípios de um livro escrito antes desse outro livro,
para interpretá-lo? Os irmãos acham que tem algum sentido essa situação? E qual que é a saída? A saída é que a hermenêutica, ela não foi inventada. A hermenêutica, na verdade, ela foi descoberta enquanto um princípio orgânico da comunicação e do texto que está escrito. Ou seja, o próprio texto, no seu conjunto, na sua totalidade, tem que dar conta, portanto, do espírito da escrita, do espírito do escritor, da mente do escritor, daquilo que de fato ele queria transmitir. Portanto, o texto, uma vez escrito, ele agora é autônomo. Ele diz por si mesmo. Então nós não precisamos tentar buscar algo fora da escritura para poder tentar interpretá-lo. Basta que você se aproprie do texto, do conjunto do texto e dos seus contextos, para que então a própria escritura, o próprio livro, se esclareça diante dos nossos olhos. Tá bom? Bem, eu trouxe aqui alguns pontos. Hoje eu quero trazer, elencar aqui, portanto, alguns princípios, ou que seja, vou trazer aqui os principais pontos de discussão que o apóstolo traz nessa epístola, que nós vamos chamar aqui de contexto sociocultural apologético. Ora, contexto sociocultural, quero dizer, o momento, o tempo em que essa epístola foi escrita. Alguém escreveu essa epístola, certo? E, portanto, ao escrever, ele tinha toda uma motivação no seu presente, por razões dos acontecimentos de então, para que ele escrevesse essa carta. E eu digo contexto sociocultural apologético, porque o caráter dessa carta é de fazer uma defesa acerca da verdade. Então nós vivemos aqui, essa carta, ela se insere dentro de um contexto de conflitos teológicos. Imagine só que a igreja de Jesus Cristo, ela tinha menos de 100 anos de idade, estava ainda sobrecarregada ainda dos conceitos, do entendimento, da alma judaizante, do judaísmo, do templo, das festas, da lei, das leis chamadas cerimoniais, as leis civis, a própria chamada lei moral, estavam todos sobrecarregados e agora eles precisavam de um esclarecimento, de uma luz que pudesse fazer com que eles vissem uma linha divisória entre o que o apóstolo vai chamar de antiga aliança e nova aliança. Quem quiser anotar, eu vou apontar aqui 7 pontos, passo a passo, um por um, daquilo que será tratado ao longo desses próximos meses de estudo, tá bom? O primeiro ponto é o problema, o apóstolo trata do problema dispensacional. Ou seja, essa carta, ela tem um objetivo: instruir os seus leitores que Deus trabalha por meio de dispensações. O que é dispensação? Ora, são períodos que Deus determina para que, por meio de cada um desses períodos, levando em conta que cada período tem a sua própria lei, cada período tem o próprio procedimento de Deus, para que ele, avançando de período em período, ele possa alcançar o seu objetivo final, que é o cumprimento do seu supremo propósito. É certo que vocês, ao acessarem lá a internet, vocês todos certamente vão à internet para colocar à prova o que se diz, e isso é muito bom, só tomando cuidado que a internet diz muita bobagem. Porque a internet é terra de ninguém. Terra de ninguém. Qualquer um entra lá e fala o que quer falar. Fala bobagem, fala besteira, e as pessoas às vezes não têm o critério da verificação. Mas o fato é que existe uma linha antidispensacionalista. É aquela linha de entendimento, a maioria dos reformados adotam essa linha, de dizer, olha, esse negócio de dispensação, isso é uma furada, isso não existe, essa questão de dispensação. Isso é uma criação de Scofield, que inventou essa ideia, mas isso é uma coisa antibíblica. Bem, para que ninguém tenha dúvida do que eu estou dizendo, de que Deus, e aqui eu não discuto mais nem sobre os reformados, nem sobre Scofield, nem sobre nada, mas eu quero dizer, eu afirmo categoricamente que a Escritura, longe e fora de qualquer discussão teológica, ela faz referência clara e explícita a diversas ou minimamente 4 grandes dispensações. E é possível que os irmãos vejam isso na Escritura. Só para os irmãos terem uma ideia, vamos verificar
rapidamente aqui em Hebreus, ou melhor, em Romanos, capítulo 5. Quero apontar aqui alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender que Deus trabalha na economia divina, ele tem um procedimento de trabalho por meio de dispensações. Períodos de tempos em que Deus aplica uma determinada forma de gerência ou de administração com o fim de alcançar o seu propósito eterno. Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14. Diz assim, olha, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, qual a informação que nós temos aqui? O apóstolo Paulo, ele determina aqui dois períodos. Ele diz, até a lei, até ao regime da lei, havia pecado no mundo. Ou seja, ele quer dizer que desde o início do pecado, no mundo, não havia o quê? Não havia a lei. Então, até vir a lei, havia pecado. Entretanto, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ele definiu o primeiro período em que Deus não trouxe a lei de forma positiva ou positivada aos homens. Há um período de tempo que não havia a lei escrita, a lei dada ao homem na forma de mandamentos. Era um tempo em que o próprio apóstolo Paulo vai dizer o tempo em que não havia lei. Quando ele diz, entretanto, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aí, Paulo, pastor, e que período foi esse? Como é que eu posso definir exatamente os pontos que compreendem aqui esse período em que não havia lei, que seria a primeira dispensação sem lei? Aí o versículo 14 diz, entretanto, esse entretanto quer dizer, embora não houvesse a lei, reinou a morte, desde Adão até Moisés. Então nós temos dois nomes, de Adão a Moisés, foi uma dispensação em que não havia a lei. É uma forma que Deus definiu para ele trabalhar. Posteriormente nós vamos entender por que Deus ele procedeu dessa maneira. Tudo há uma explicação, mas o principal neste momento é que os irmãos entendam que o primeiro período definido por ausência de lei é esse que vai de Adão a Moisés. Agora observe então que o próprio texto então está explicando que se é de Adão a Moisés que não havia lei, em Moisés a lei começa. E isso está claramente dito. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João Evangelho, capítulo 1, versículo 17. Olha aí, ó. A lei foi dada por intermédio de quem? Ora, se a lei foi dada por intermédio de Moisés, então fica claro que de Adão a Moisés não havia a lei. Então, em Moisés começa uma nova dispensação, começa um novo tempo, quando a lei foi dada, foi trazida por intermédio de Moisés. Agora, o restante do texto diz, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ora, a graça e a verdade, se elas vieram por meio de Cristo, e a lei veio por intermédio de Moisés, então de Moisés a Cristo é a dispensação da lei, de Cristo em diante começa-se uma nova dispensação. De Adão a Moisés não havia lei, de Moisés a Cristo havia lei, de Cristo em diante vem a graça e a verdade. Nasce aqui a terceira dispensação, portanto, que pode ser confirmada pelo texto de Efésios, capítulo 3, onde nós vamos encontrar exatamente aqui o termo expresso, dispensação. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros.
Veja que Paulo diz acerca de uma certa dispensação da graça que a ele fora confiada em prol dos gentios. Para que ninguém tenha dúvida, ele diz no versículo 3: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, essa revelação desse mistério, que é o que ele diz, o mistério de Cristo, que tem lugar no que ele chama nesta dispensação da graça, que é reservada para os gentios. Então nós temos aqui a terceira dispensação. A primeira de Adão a Moisés, que vamos chamar de a dispensação antes da lei, ou em que não havia lei. De Moisés a Cristo, a dispensação da lei. Em o período no qual Deus ele tratou o seu povo, administrativamente falando, por meio da sua economia, na aplicação da lei dada no Monte Sinai. E então vai até Cristo e começa uma nova dispensação da graça e da realidade, a dispensação em que o apóstolo Paulo recebe a incumbência de proclamá-la ao mundo. Embora essa dispensação nasça na pessoa de Cristo, que trouxe a graça e a verdade, mas o responsável de difundi-la em todo o mundo é o apóstolo Paulo, quando ele diz: a mim me foi confiada a dispensação da graça de Deus. Confiado, ele quer dizer que Deus o designou para ministrar esta verdade a todo mundo, e por isso é que nós temos aqui o cumprimento disso. Lógico, acabando então essa próxima dispensação, ela vai se encerrar exatamente com o arrebatamento dos cristãos vencedores. Então vai começar uma outra dispensação, que será a dispensação do reino milenar. A Bíblia fala de um período de 1000 anos. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, em que os cristãos vencedores irão reinar com Cristo sobre a terra. Será um período de equidade, de justiça, de reino de Cristo sobre a terra com cetro de ferro. As nações todas obedecerão à lei de Deus, à lei de Cristo, e se submeterão ao seu governo. Esse período de 1000 anos é entendido também como um outro período de tempo em que Deus vai agir e vai decidir o seu relacionamento a partir dos critérios do milênio, e então, depois do milênio, segue-se a eternidade. Ou seja, se os irmãos olharem para a Escritura, do ponto de vista do tempo, antes do tempo havia a eternidade passada. Depois do tempo, eternidade futura. O tempo fica ali entre as duas eternidades, como o próprio Moisés em Salmo 90, versículo 2, vai dizer: de eternidade a eternidade, tu és Deus, de eternidade a eternidade. Ou que seja Daniel capítulo 2, versículo 20, em que Daniel vai dizer também exatamente de eternidade a eternidade. E isso, como é que você pode dividir a eternidade de uma a outra, senão você não inserir entre esse período de tempo que é contável, que é contabilizado? Então, o tempo que Deus determinou, que divide as eternidades, é subdividido, ou é dividido, que seja em o período antes da lei, o período da lei, o período da graça e o período da justiça, que é o período do reino milenar. Então, minimamente, a Escritura nos apresenta 4 dispensações. Cada um desses períodos, Deus aplica a sua administração, o seu governo, segundo a economia proposta para aquele tempo. Então, ainda que alguém diga: não, nós não concordamos com a visão dispensacionalista, diga: não tem problema. Desde que você concorde com a Escritura, você pode deixar de lado a visão dispensacionalista. Isso porque o tal de Scofield, que trouxe a ideia de dispensação do ponto de vista doutrinário, ele estabeleceu 7 dispensações. Ele foi criando a da inocência, a da queda, a do governo humano, a disso, daquilo outro. Ele foi criando à medida que ele foi achando que poderia ser um período. Mas o que a Bíblia de fato faz,
que ela própria determina esses marcos que limitam esses períodos, que é Adão, Moisés, Cristo e a segunda vinda de Cristo, no caso, é que definem 4 grandes dispensações à luz da Bíblia. Portanto, este é o primeiro ponto, o grande problema que essa epístola vai tratar é a questão da mudança dispensacional. Porque uma coisa é você viver, por exemplo, no tempo antes da lei. Ok, está claro, daquele tempo. Outra coisa é você viver no tempo da lei. Você está dentro daquele período, a própria Bíblia chama o regime da lei, você está claro desse regime, certo? Agora, viver na transição de um período para outro é o que causa o conflito. Ora, afinal, nós vamos viver sem lei ou com lei? Então, é esse conflito que tem que ser solucionado. No caso, uma coisa é você viver no tempo da lei, no tempo de Moisés, numa dispensação na qual Deus age para com o seu povo, Deus se relaciona com o seu povo, baseado naquela economia, naquele modelo estabelecido para aquela dispensação. Outra coisa é você viver no tempo da graça, no tempo da dispensação, da graça e da verdade. Ora, outra coisa é você estar nessa divisão, nessa passagem conflituosa. É uma passagem barroca, de muito conflito, de muita confusão, em que você não sabe exatamente o que fazer. Se você segue a lei de Moisés, se você segue o Evangelho de Jesus Cristo. Gera o conflito. Se bem que os cristãos, em todo o seu tempo, me parece que eles nunca claramente definiram uma dispensação da outra, porque quando você olha para os cristãos, eles estarão sempre misturando a lei e a graça, constantemente. Eles não conseguem fazer nítida distinção entre a dispensação antiga da lei e a nova dispensação da graça. Não conseguem fazer nítida diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, um dos grandes problemas que essa epístola vai tratar, os irmãos vão perceber isso de maneira clara em vários capítulos do livro de Hebreus, é o problema dispensacional. Vai nos ensinar como que encerrou-se em Cristo uma dispensação para que outra, uma nova, começasse. Então, esse cruzar o rio, nesse aspecto, significa literalmente, abandone, portanto, a antiga dispensação, ela passou, ela não mais existe, Deus não mais se relaciona com o seu povo a partir da antiga dispensação, e então cruze o rio, avance para a próxima dispensação, que é a dispensação da graça, da verdade, da realidade de Cristo, do Espírito Santo, cuja lei ou cuja economia está apropriada para esta era e não para a anterior. Entenderam bem? Este é um dos problemas que essa carta vai tratar, que é o problema dispensacional. O segundo problema, para nós talvez não seja um problema tão grave, mas se os irmãos bem observarem, é um problema muito grave para nós. Mas não é grave, é grave? Como é que a gente pode entender isso? Não é grave porque nós não sentimos o problema. E nós não sentimos exatamente porque nós estamos bem confortáveis no engano. A pessoa que está confortável no engano, como diria Platão, a pessoa que não saiu da caverna, que está dentro daquela caverna, toda amarrada, toda algemada, nas trevas, vendo apenas as sombras, as silhuetas, porque por detrás deles há uma parede que tem uma fogueira, e aí eles veem os reflexos, ou as sombras que passam por cima. Todo conhecimento é esse. Como as pessoas nasceram ali, nunca saíram dali, não têm ideia de outro lugar que não seja ali, eles estão confortáveis no seu engano, estão confortáveis no seu sofrimento. Só vai sofrer de fato aquele que consegue sair da caverna, se desvencilhar dos grilhões e vislumbrar um novo mundo. Aí ele sofre. Porque agora ele fala, não acredito que eu vivi tanto tempo no engano. E agora eu consigo vislumbrar uma outra coisa. E agora vem um desespero. Quantas pessoas não estão na caverna que não sabem do que eu sei, não viram o que eu vi e que precisam de mim para ajudá-las a saírem da caverna para também verem aquilo que eu vi. Então a pessoa está confortável no seu engano, confortável na mentira, nas trevas, e não pode perceber. É o ponto que nós vamos tratar. A pessoa e obra de Cristo
na economia de Deus. A importância, quem é Cristo? Qual é o papel que ele desenvolve na economia de Deus? A centralidade, a universalidade de Cristo. Alguém diz, pastor, para nós isso não é problema algum. Nós entendemos que Cristo é central e ponto final. Qualquer cristão dirá isso para vocês. Entretanto, eles dirão assim, porque eles não conseguem perceber a doença na qual eles se encontram, a doença a qual os contamina. Porque se tem uma coisa que Cristo não tem, o Cristo de Deus não tem, no cristianismo, é a centralidade. E é a universalidade. As pessoas pensam que ele possui tal centralidade, mas em essência e em verdade não há essa centralidade. Os irmãos vão perceber isso claramente quando o apóstolo começar a falar, a descrever a pessoa de Cristo, a sua essência, o seu posto, a sua conquista, a sua vitória, a sua obra. Ele coloca de tal modo que todas as coisas que o cristianismo valoriza perdem o seu valor completamente. Ele vai dizer, olha, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Arão, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que a lei. Tudo que Cristo é maior de tudo aquilo que o cristianismo elegeu como sendo coisas mais importantes. Mas veremos isso de maneira particular a seu tempo, quando formos discutir cada capítulo dessa epístola. O terceiro ponto é o valor transitório dos ritos e elementos sagrados da antiga aliança. Ou seja, na antiga aliança, e nós estamos dentro do tema dispensação, havia toda uma planta e um projeto de um templo, de um santuário, com seus instrumentos, com as suas ofertas, com as suas oferendas, com os seus sacrifícios, com os seus sacerdotes, os sumos sacerdotes, as indumentárias, os sábados, as festas. Ou seja, eles tinham todo um procedimento ritualístico, tinham todos os rituais que eles praticavam. O apóstolo Paulo, então, vai nos mostrar como que todas essas coisas passam para ceder lugar a um novo santuário. Ele vai dizer claramente que agora esse santuário é celestial, ele não é da terra, cujo sumo sacerdote também é celestial e não é da terra. Por isso que a aliança que ele traz não é a antiga, a terrena, mas é superior, com superiores promessas, uma aliança celestial, uma aliança espiritual. Ou seja, vamos ver como que o apóstolo resolve o problema da transitoriedade dos elementos materiais da religião para os aspectos espirituais. E aqui é um ponto tremendamente complicado para todos nós, inclusive que estamos aqui. Primeiro, nós ainda não aprendemos o que significa. Isso é uma verdade. Não aprendemos ainda o que significa. Talvez nós tenhamos entendido, não, portanto, compreendido o que significa o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Essa frase de Cristo, essa verdade que Cristo disse à mulher samaritana, foi uma resposta à mulher samaritana que questionou a validade ou a autoridade do lugar sagrado e dos elementos sagrados. Ela falou, Senhor, eu vejo que tu és profeta, responde-me algo aqui. João capítulo 4. Onde, afinal, nós devemos adorar? Em outras palavras, qual é o lugar que o Senhor autorizou para que nós pudéssemos adorar a Deus? É em Jerusalém ou no Monte Gerizim, em Samaria? Porque havia ali dois templos rivais. O templo construído por Salomão e o templo construído pelos samaritanos. Havia uma rivalidade. Os judeus diziam que Deus ordenou Jerusalém como o único lugar sagrado sobre a terra, no templo de acordo com aqueles rituais, com aquelas cerimônias que eles praticavam de acordo com a lei de Moisés. Samaritanos bem sabiam disso, mas em razão do conflito eles disseram, não, mas Deus nos revelou que ele já abandonou Jerusalém, já abandonou o templo, agora ele habita aqui em Samaria, neste Monte Gerizim, neste templo construído por nós. E a samaritana ficava naquele conflito, né? Não sabia se era lá, se era cá, até que ela perguntou para Cristo, de fato, onde nós devemos adorar a Deus? Essa pergunta, eu acredito que deve estar dentro de todos nós. Até hoje, eu imagino, tem muito disso. Quando você pergunta onde, ou como, ou com o quê. Nós estamos há 2000 anos que Cristo nos ensinou essa verdade. E até hoje as pessoas têm necessidade de qualquer elemento material
para a substantificação da sua fé. Ou seja, ele ora a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. A Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar de toda iniquidade. Então, qual é a condição? Se confessar. Então, se você confessou, tem que se levantar totalmente liberto da condenação e da culpa, ou não? O crente fala, pastor, eu não sinto que eu estou perdoado. Ele quer sentir. Ele quer transferir um fenômeno espiritual da área do espírito para as suas sensações, dos seus olhos, das suas mãos, dos seus ouvidos, para os seus sentidos. Ele quer sentir alguma coisa. Ele quer sentir um conforto no seu coração físico. Ele não tem paz. É o outro que, pastor, você pode orar por mim? Pois não. Aí você começa a orar, não, pastor, coloca a mão na minha cabeça. Porque se você colocar a mão na cabeça, ele tem a sensação, ele precisa de um elemento material para que a sua fé se fortaleça. Aí se você orar com um tom de voz razoável, né? Até num tom um pouco mais baixo para não chamar a atenção de quem está próximo, porque ninguém tem que ouvir a oração que o outro faz para alguém particular, de um problema. Aí a pessoa ouve, sai de lá, e aí? O pastor orou? Orou, mas ali não dá nada, já vi, ali Deus não vai abençoar. Vou ter que procurar outro pastor porque faltou unção. O que ele chama de unção? O tom da voz. A impostação da voz. Ele chama de autoridade, não a autoridade que é no nome de Jesus, mas a autoridade da voz. Quando fala, eu te ordeno. Aí ele fala, esse homem tem autoridade. Como se a doença ou o diabo tivesse medo de grito. Você dá um grito, se fosse para o diabo disputar com você, ele daria um maior do que o seu grito. Então, os homens estão sempre atrás de alguma coisa material, física. Vai haver uma reunião, um culto. Se colocar aqui um véu, imagine colocar um véu aqui na frente, com as luzes ali atrás, um véu dourado. E aí você colocar o povo vestido, as irmãs vestidas de véus, e tudo dançando, e uma arca entrando aqui dentro. Em semiluz todo o local, com meia luz, e um cântico daquele só ao piano, e aquela voz bem aguda. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Aquela coisa, aquela cerimônia, a pessoa se sente na presença de Deus. Deus está aqui. O que engana ela é a semiluz, é o tom da voz, é o órgão, são as danças, o véu, a arca. O homem precisa de alguma coisa material para poder empolgá-lo e ele ter uma pseudo-sensação de que Deus está presente naquele lugar. Então a pessoa chegou aqui, entrou, não viu nada, não viu luz, não viu só a cadeira. O diferente é que só aquele leão que ninguém entende. Que leão é aquele leão? Estou com medo desse leão. Tudo bem, mas fora o leão, não tem nada demais. A pessoa senta, olha, fica observando, esperando alguma coisa, depois vai embora. É muita filosofia, é muita conversa, mas Deus mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão atrás de alguma coisa material. Por isso que tem um tal de bispo aí que ele agora inventou de construir um templo. O povo se empolga, o templo de Salomão. E o coitado de Salomão nem sabe que esse templo existe. Né? Se ele soubesse e pudesse voltar aqui, ele criaria um problema grande, porque tirar de Jerusalém e colocar no Brás, ninguém merece. Pelo menos colocar num bairro melhor, num lugar melhor, no Brás. Pensa num lugar feio, é o Brás. Tanto lugar para colocar o templo, né? Mas isso também tem uma razão política por detrás de tudo isso. Mas continuemos. Então, e agora lá o bispo se veste de sumo sacerdote. Ou de sacerdote, coloca lá o quipá, coloca aquele manto e fica lá. As pessoas veem nessas coisas materiais alguma coisa de Deus. Aí vem Jesus e diz para a mulher samaritana, olha, é o seguinte, está vendo Jerusalém? Poxa, Jerusalém, hein? E o seu templo? Poxa, que templo, hein? Os sacerdotes, sumos sacerdotes, as indumentárias, as festas. Pois é, o verdadeiro adorador não adora aqui. Ah, não? Então deve ser em Samaria. Pois é, olhe para Samaria. O templo, o Monte Gerizim, os samaritanos, todos aqueles preparativos, aqueles instrumentos, aquelas cerimônias, aqueles ritos. Pois é, também não se adora a Deus aqui. O verdadeiro adorador não adora o Pai nem em Jerusalém,
nem em Samaria. E aí o pressuposto é claro. Se não se adora nem em Jerusalém nem em Samaria, que dirá no Brás, né, irmãos? Que dirá no Brás? Não é? Não tem lógica. Ou que dirá em qualquer outro lugar. Jesus, o senhor está confundindo. Como é que nós não vamos adorar nem em Jerusalém nem em Samaria? Ele fala assim, olha, o verdadeiro adorador adora o Pai é em espírito e em verdade. Nos jogou agora na solidão. E o pior, tirou todo o fundamento debaixo dos nossos pés. Nós estamos caindo em queda livre. Como diria Nietzsche, em outro assunto, eu estou apenas dizendo que nós nos sentimos confortáveis e firmes quando as coisas estão todas determinadas. Quem é o sacerdote aqui? Não, é o Josué é o sacerdote de Deus. Olha que coisa boa. E vocês? Vocês são a plebe, é o povo que traz o dízimo do sacerdote. Ele ora por vocês, ele se consagra por vocês, expulsa o demônio de vocês, manda o devorador embora de vocês. Então isso é confortável. Você está indo para onde? Eu estou indo para a casa de Deus. Olha onde é a casa de Deus, que coisa. A casa de Deus está abrindo um forro ali. A casa de Deus está com vários problemas de goteira, pintura. Imagina essa casa de Deus. E aí você diz que é a casa de Deus. E que aqui é o santo lugar, ou santo dos santos, que ninguém pode tocar esse lugar, senão os ungidos. Aí as pessoas ficam confortáveis. Elas gostam desse temor, dessa santidade, dessa imposição, dessa distância entre o povo e os consagrados, e os homens de Deus, as orações fortes. Tira tudo isso, inclusive a própria lei, somente por fé e graça. A pessoa fala assim, pastor, eu não sei servir a Deus agora. Eu não sei nem orar. Não sei mais orar. Porque a minha vida estava toda tramada num sistema em que eu sabia tudo e como fazer. A roupa para vestir é essa, a comida para comer é esta, a bebida para beber é esta, o dia de congregar é este, o valor que eu tenho que ofertar é este, é tudo já definido, então é fácil, é um manual. Tira tudo isso, agora é em espírito, você se tornou o templo vivo de Deus. E agora você é um sacerdote de Deus. E só há um sumo sacerdote, o qual é Jesus Cristo. Você é sacerdote. E o Alexandre é o quê? Sacerdote. E a Líbia? Sacerdota. Sacerdotisa. Sacerdote. Tá bom? E a irmã Silvia? Sacerdote de Deus. E o Nivaldo? Sacerdote. Deve ser sumo sacerdote, barba branca. Não, sacerdote. Mas o Nivaldo não pode ser sacerdote. Mas e o Gil? Sacerdote. Mas qual é a graça se tudo é sacerdote? Não tem graça nenhuma. Do ponto de vista da religião, da posição, do ponto de vista do status, da manobra, do sistema. Agora tem uma importância tremenda quando todos são membros do corpo de Cristo. E todos podem entrar livremente, ter acesso a Deus no Espírito, sem nenhum intermediário humano. A não ser aquele de quem é dito, há um único mediador, há um único medianeiro entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Acabou. Agora você vai ter que aprender a caminhar, a não depender do homem, para jejuar por você, para orar por você, para visitar você, para ficar te levando nas costas. Você tem que saber que você tem que crescer para você ajudar os irmãos que estão chegando, para que eles cresçam e ajudem outros irmãos a entrarem nesse mesmo nível de maturidade e de serviço ao Criador. Amém, queridos? Então, esse é um outro problema que o apóstolo vai tratar, que é exatamente o valor transitório dos ritos, do templo físico, de todos os ritos, das festas, de tudo que é material. Tudo será banido e tudo agora será transferido para o espírito humano, onde habita o Espírito de Deus, na qual o próprio Cristo é a realidade de todas as coisas. Vai ser tratado também em Hebreus. O outro ponto, o quarto ponto, que será tratado é sobre o novo sacerdócio como centro da economia neotestamentária. Vai ser apresentado o sacerdócio de Cristo, em realidade, nos céus e no espírito humano, onde tudo ocorre com respeito à salvação eterna de Deus. Isso é algo totalmente novo em termos de
Antigo Testamento, ou melhor, para a Escritura como um todo. Isso é inédito no Novo Testamento, porque isso não era cogitado sequer no Antigo Testamento. Absolutamente. O quinto ponto, e aqui talvez seja um ponto dos mais importantes. Atenção, porque vai ser um ponto que ele vai articular todo o pensamento dessa carta. Trata-se da salvação dos judeus como povo escolhido, os hebreus. Então, quando você, por exemplo, lê a carta de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer assim, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Filipos. Isso aqui é onde o apóstolo Paulo, logo no cabeçalho da sua epístola, ele vai apontar o destinatário da carta. Aos santos que estão em Filipos. Em Corinto ele fala, aos santos que estão em Corinto. Em Efésios, aos santos que estão em Éfeso. E assim ele vai apontando. Toda carta, ela é dirigida a um grupo específico de pessoas, na sua totalidade, a igreja de Jesus Cristo. Isso aqui é um aspecto hermenêutico. Agora, quando o apóstolo escreveu aos hebreus, atente para isso. Você pensa que essa carta foi escrita para quem exatamente? Aos hebreus. Para quem foi escrita essa carta? Aos hebreus? Diz assim, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, vírgula, aos pais, vírgula, pelos profetas. Ele não endereçou até agora a ninguém, né? Mas ele está dizendo que Deus falou outrora, muitas vezes, a quem? Aos pais. Seria aos nossos pais? Meu pai chama José, minha mãe Júlia. E o de vocês, como é que chama? Que pais são esses aqui? A que ele se refere. Aqui ele fala aos pais de um povo. E não de uma igreja específica. Então ele está se referindo aqui, se dirigindo aos hebreus de uma maneira geral. Lógico que por se tratar de Bíblia Sagrada, de livro inspirado, esse livro chegará imediatamente à mão dos cristãos convertidos a Jesus Cristo. Porém, a carta será dita do início ao fim, tendo os hebreus, a história dos hebreus, como sendo a moldura ou emolduramento histórico e profético de toda a epístola. Ou seja, ele vai tratar de uma maneira geral acerca dos hebreus, acerca daqueles que receberam a Cristo, acerca daqueles que não receberam a Cristo. O que acontecerá com aqueles que não receberam a Cristo? E vocês que receberam, por que vocês estão olhando para aqueles que não receberam, saudosos? Ou seja, carta aos hebreus inclui todos os hebreus, inclusive toda a história dos hebreus. E os irmãos verão categoricamente quando Paulo tratar aqui dentro de cada um desses aspectos. Quando, porventura, alguém toma essa epístola e quer colocar apenas olhando para os crentes hebreus, eles têm uma profunda dificuldade de elucidar textos como Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10. Então é muito simples, a pessoa não consegue compreender Hebreus capítulo 6 por um simples motivo. Porque ele está tentando aplicar nos crentes aquele texto que fala sobre os descrentes. Fala, não, pastor, não entendo assim. Você está falando que eles não conseguem entender? Eu entendo claramente que está lá em Hebreus, capítulo 6. Para mim é muito claro. Aqueles que um dia receberam a Jesus Cristo como Salvador pessoal, parafraseando, e que porventura caíram, não há mais meio de renová-los ao arrependimento. Está falando aqui de apostasia e, portanto, da perda da salvação. É o que a maioria esmagadora vão dizer para você. Aí quando alguém me traz isso, eu não gosto muito de dar resposta imediata, ou imediatamente, não. Porque aí você cria um conflito. Então você tem que dar corda para a pessoa ir até ela sentir que não vai mais, para ela poder voltar. Eu digo, um texto interessante. Mas me diga uma coisa, você acredita mesmo, porque é a linha arminiana que entende que Hebreus 6, do 4 em diante, fala sobre a perda da salvação.
Aí você pergunta para o arminiano, mas você acredita mesmo no que você está dizendo acerca desse texto? Eu acredito. Então você está negando a sua fé. Porque o que pensa ou acredita o arminiano? Que é possível que o pecador a qualquer momento se resolva com Deus. Porque parte de uma decisão pessoal. E o texto diz o quê? Que é impossível. Ou seja, o texto diz que essa pessoa não tem direito ao exercício do seu arbítrio. É impossível, pois, que aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram, aqueles que experimentaram e caíram, sejam renovados ao arrependimento. Ele fala de que eles cometeram um pecado que é imperdoável. E, portanto, a pessoa não tem mais aqui o poder sobre o seu arbítrio de decidir arrepender-se ou não. O texto que parece, aparentemente, dizer que a salvação se perde, na verdade é um grande golpe contra o arminianismo. Então, o próprio arminiano não está entendendo o que ele próprio está dizendo, porque o texto nega exatamente. E, em contrapartida, ele diz que crê no texto, só que ele faz apelo em todos os cultos para que os sendo desviados voltem. Ora, mas se o crente caiu, abandonou o caminho, e é impossível renová-lo, por que o arminiano quer que ele volte e faz o apelo para ele voltar? Porque não acredita no texto. Na verdade, não somente não acreditam, mas não entenderam nada do texto. Então, para entender o texto, sobretudo de Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10, do 25 em diante, é preciso que nós tenhamos a clareza de que esta carta possui um emolduramento histórico, onde se pinta uma tela profética acerca dos hebreus, do destino dos hebreus, como povo eleito de Deus. Porque a grande crise que eles vão se deparar é a seguinte. Inclusive, vamos encontrar isso lá em Romanos também, no capítulo 10. E no capítulo 11 vamos encontrar esse mesmo problema. A questão é, se o povo de Israel era a nação santa, a nação eleita, aqueles a quem pertenciam as promessas, as alianças, a glória, os patriarcas e o próprio Cristo, eu pergunto, eles estão ou não estão salvos? Porque se ele, sendo o povo eleito, não estiver salvo, quem estará? Não é estranho? Então o apóstolo vai responder a esse questionamento, declarando e demonstrando nesta epístola o destino de todos os judeus baseado nessa economia de Deus para este povo. O livro de Hebreus, portanto, precisa ser lido do ponto de vista dos hebreus como um todo, o que inclui os que creram em Jesus Cristo e os que não creram em Jesus Cristo. Perfeito? Temos também aqui a advertência, por último, que o escritor traz agora sim, aos cristãos hebreus convertidos, concernente às perseguições que eles estavam sofrendo. Então vejam os irmãos que esta epístola, ela vai constantemente convidar, primeiramente os hebreus convertidos, depois os hebreus não convertidos, e por fim a nós que também herdamos essa carta, que ela está cheia de princípios, a que nós devemos então abandonar os rudimentos, abandonar os templos, abandonar os ritos, abandonar a lei, abandonar os sacerdotes, abandonar tudo e qualquer coisa que outrora tinha um aspecto meramente material e que passaram, não tem mais nenhum valor, e atravessarmos para tocarmos a realidade, para trocarmos a verdade, para vivermos no Espírito, onde se cumpre a salvação eterna de Deus, que é no espírito humano. É um convite a uma mudança de condição, de consciência, a uma mudança de pensamento, abandono das coisas velhas e um avanço para aquilo que é perfeito. Tá bom?